Olá, estamos na nossa terceira aula. Hoje a gente vai falar sobre a República, né? Propriamente dita. Na aula anterior eu falei um pouquinho como é que foi o processo de proclamação da República. Hoje nós vamos falar dos primeiros anos da República Brasileira. Então, a República Brasileira ela é dividida em 5 fases básicas, tá? A primeira é a chamada República Velha, depois nós temos a Era Vargas, depois nós temos a Segunda República, ou a República Nova, o regime militar e a redemocratização, tá? Então, essas 5 fases nós estaremos trabalhando nas próximas aulas. Bom, hoje eu vou falar da primeira fase, que é a chamada República Velha, tá? Essa República Velha, ela começa em 1889 e se estende até 1930. E, na verdade, ela é dividida em 2 fases básicas. A primeira é a chamada República da Espada e a segunda é a República Oligárquica. Então, vamos falar primeiro da República da Espada. Bem, então vamos lá. A República da Espada é o primeiro momento da história da República Brasileira. Por que recebe esse nome? Recebe essa denominação porque o primeiro presidente, ou os 2 primeiros presidentes, o período, né, que ela vigorou, eram militares, né? E na época, um dos símbolos do militarismo era a espada, tá? Então, o primeiro presidente da República, que justamente conseguiu articular todo o processo de proclamação da República, foi o Marechal Deodoro da Fonseca, tá? Seguido pelo Marechal Floriano Peixoto. Então, assim, na verdade, esse período vai ter 2 presidentes, os 2 são militares, e é um período que vai se estender de 1889 até 1898, tá? Então, é um período relativamente curto da história da República, período pequeno. O segundo momento histórico, né, dessa República Velha, nós teremos a chamada República Oligárquica. Então, o que seria uma república oligárquica? Oligarquia é uma palavra que vem do grego, né? Que quer dizer governo de poucos. Então, já dá a entender quem é que vai governar o Brasil nesse momento histórico. São os fazendeiros, é a elite brasileira, aqueles que detêm o poder econômico, que vão estar atuando efetivamente dentro do cenário político do Brasil, tá? Então, essa república oligárquica, ela tem algumas características específicas. Então, em primeiro lugar, é um período onde os fazendeiros vão estar dominando. E para que eles se mantenham no poder, eles vão fazer uma articulação entre si. Porque a gente não tem só fazendeiros, por exemplo, só em São Paulo. Você tem em São Paulo, você tem em Minas, você tem em várias regiões. Nessa época, o centro econômico do Brasil, onde toda a riqueza girava, era entre o eixo São Paulo e Minas. Então, o poder político vai estar vigorando aí, né? Vai ter o centro, o ápice dentro de São Paulo e Minas. Então, esses são os fazendeiros que vão estar monopolizando, por assim dizer, o poder político, tá? Então, nesse momento, a gente começa uma política chamada política do café com leite. Por quê? Porque o poder político vai ser revezado entre esses 2 centros econômicos. No momento, o presidente da República vai atender os interesses, vai ser um representante dos interesses de São Paulo, produtor de café, e no outro momento vai ser um representante dos interesses dos fazendeiros de Minas, produtores de gado, de leite, tá? Então, daí o nome política do café com leite. Só que para que essa política vigore, né, para que ela continue sempre existindo, né, e tendo força, ela vai contar com uma espécie de acordo. Esse acordo vai ser chamado política dos governadores. Então, o que vai ser a política dos governadores? É um acordo feito entre todos os governadores, né, das principais províncias do Brasil, dos principais estados, e eles vão fazer um acordo entre eles. Eles vão apoiar o governo desde que o governo os apoie. Então, assim, desta maneira, toda vez que tiver eleição, sempre será eleito um representante ou dos interesses paulistas ou dos interesses mineiros, tá? Então, essa política dos governadores, ela garantia a manutenção de São Paulo e Minas no poder político, no poder central, né, politicamente falando, do Brasil, ok? Bom, fora isso, para também a gente conseguir manter, ter certeza de que ou paulistas ou mineiros serão eleitos,
a atuação dos coronéis ela era fundamental. Por isso é um período onde vai se predominar aquilo que a gente chama de coronelismo. Então, o que vai ser o coronelismo? O coronel, ele vai mandar as pessoas votarem naquele candidato que ele achar necessário. Então, o importante é o que tem que vencer a eleição naquele momento, tá? Então, nesse momento, vigora aquilo que chamamos de voto de cabresto. Para quem não sabe, cabresto é um equipamento usado geralmente em cavalos, né? Que é tipo um tampão. Você coloca aqui na lateral e de maneira que o cavalo só olha para frente, tá? Então, por que recebe esse nome? Porque é, de certa maneira, para tampar o que acontece na periferia da sociedade, para evitar. Então, assim, a pessoa que vai votar, ela tem que votar, o voto já está destinado. Então, ela vai ter que votar naquele indivíduo que o coronel mandou ele votar. Então, esse voto de cabresto é a característica básica desse momento histórico. Então, a República Oligárquica, ela é marcada pela política do café com leite, ela é marcada pela política dos governadores, coronelismo e o chamado voto de cabresto, tá? que era essencial para a manutenção do poder neste momento histórico. Então, só para finalizar esse período, nós teremos, então, no período oligárquico, né, 12 presidentes. O primeiro vai ser o Prudente de Moraes e o último é o Júlio Prestes, que acaba nem assumindo. Então, de 1898 até 1930, são 12 presidentes que vão passar aí pelo cenário político brasileiro, tá? Fora isso, esse período também vai ser um período de diversas revoltas sociais. A comunidade, apesar de ter todo esse sistema dos coronéis mandarem, né, de limitar a participação ou deixar as pessoas pensarem por si só, a população ela fica insatisfeita com uma série de situações que acontecem. Então, algumas revoltas vão acontecer nesse período, né, como a revolta da vacina, a Guerra do Contestado, a revolta do Forte de Copacabana, entre outros conflitos, que inclusive eu já pedi para vocês pesquisarem aí na atividade anterior, tá? Bom, é um momento então de grande agitação, de grande contestação, e ele acaba chegando ao fim porque o último presidente que é eleito, que no caso é Júlio Prestes, ele acaba não conseguindo assumir o poder. Aí, na próxima aula, eu vou explicar o que acontece, né? Por que ele não assume e Vargas acaba assumindo no lugar dele, tá? Então, assim, a nossa aula vai encerrar hoje aqui e eu vou deixar uma questão para vocês pesquisarem. Eu disse que nós tivemos 12 presidentes da República durante o Brasil da oligarquia, ou seja, de 1898 até 1930. Eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa, quem foram esses presidentes, e caracterizar um pouquinho o governo de cada um, né? O que aconteceu, quais as contribuições, quais as falhas, enfim, o que eles fizeram ou deixaram de fazer para a sociedade brasileira, tá bom? Então, nossa aula hoje fica por aqui. Até a próxima. Beijinho. Tchau, tchau.